E aí, crianças, vamos então continuar a nossa aula, né? Nós vamos agora estudar os verbos no imperativo quando eles estão presentes no enunciado das questões. Então, olha só a imagem aqui. Nós temos uma sala de aula, né? Deu até saudades da nossa escola, né? Logo, logo a gente tá de volta juntinhos para continuarmos, né? Então, para ter sucesso em uma prova de qualquer disciplina, você precisa ser um leitor competente, né? Então, a gente sempre, por isso que é tão importante a leitura, né? O que isso significa? Opa, grifou aqui a parte que não precisava. Então, nós precisamos ser um leitor competente, né? Isso é, capaz de ler enunciados, né, das questões e entendê-los, porque não basta somente a gente ler, a gente precisa entender aquilo que nós estamos lendo, né? E olha só, o enunciado, ele é um texto da questão, né, que sempre vem com um verbo de comando, porque ele vai te dar o direcionamento daquilo que precisa ser feito, né, no imperativo, né? Então a gente vai ter um verbo de comando no imperativo ou um termo interrogativo, tá? Existe uma pequena diferença. Então, olha só, vamos ver qual que é a diferença de um para o outro. Então, nós temos: organize os nomes dos alunos de sua turma obedecendo a ordem alfabética. Então, olha só, organize. Nós temos aqui um verbo de comando, né? É um verbo, uma ação, né, de comando. Já na frase de baixo, olha só, como ficaria a lista dos nomes da turma em ordem alfabética? É um termo interrogativo. Como não é um verbo, né? Então há essa diferença. Quando for verbo de comando, né, que eu estou dando uma ação, é organize, né? Então, olha, por exemplo, organize. Então, aqui o verbo de comando, né? Eu estou utilizando um verbo que vai dar um direcionamento. Agora, quando não é o verbo, nós podemos ter o termo interrogativo. Entenderam a diferença? O enunciado também pode incluir um texto curto, que vem antes da questão com o verbo de comando. Então, às vezes, em algumas questões, né, a gente tem um textinho explicativo, um texto curto, para então depois vir o verbo de comando. Por isso que é importante a gente fazer uma leitura atenta. Olha só o exemplo. A vitamina D é importante para o fortalecimento dos ossos. Então, primeiro vem um textinho curto, né, explicando, para depois vir logo em seguida o verbo de comando. Explique por quê, né? Por qual motivo? Por qual razão que a vitamina D é tão importante para o fortalecimento dos ossos? Então, geralmente, os enunciados, eles vêm desses três modos, né? Só recapitulando, utilizando o verbo de comando, ou o termo interrogativo, ou utilizando um texto curto para então depois, né, aparecer o verbo de comando, certo? As provas escritas geralmente apresentam questões de dois tipos. Então, nós temos as discursivas, né? Que são aquelas que são respostas escritas em forma de texto, que a gente costuma dizer, tia, é de escrever, a questão é de escrever ou de marcar X, né? Então, essas questões que a gente costuma usualmente falar de escrever, né? Elas são as questões discursivas, em que as respostas vão ter que vir em forma de texto, né? Que a gente vai ter que escrever a resposta. Ou existem também as questões de teste, né? Que elas têm alternativas em que normalmente a gente vai indicar qual está correta, tá? Então, olha só, a gente tem esses dois tipos de questões, né? As questões por escrito ou de escrever, né? Nessas aulas a gente vai tratar das questões discursivas, tá? Quem são as questões discursivas? São as questões por escrito, as questões de escrever, né? Então, ao ler uma questão desse tipo, você deve primeiro passo, encontrar qual que é o verbo de comando. Por quê? Quando nós encontramos qual é o verbo de comando, nós entendemos o que aquele enunciado quer que nós façamos, né? Então, a gente consegue interpretar a questão, certo? Olha só, a apostila de vocês trouxe um quadro, né, com vários verbos de comando que são comuns, né, nos exercícios, nos enunciados, e aí vocês sempre podem consultar essa tabela quando tiverem dúvidas a respeito do o que deve ser feito através desse verbo de comando. Então, nós temos, se o verbo de comando for explique, né, o que ele está pedindo? Que você apresente as razões, né, explique por que a vitamina D é tão boa para os ossos, né, explique as razões, os motivos. Justifique, quando pede para justificar, é para você provar, apresentar dados que comprovem, né, essa resposta. Cite quer dizer o que? Indique, aponte, enumere, né, motivos, razões, né?
identifique. Geralmente vem no identifique no texto, né? Então, aponte no texto, reconheça, encontre no texto, né? Comente sua resposta, né? Explique, deixe de forma mais clara a sua resposta, tá? Quando você vai comentar. Classifique, você vai distribuir em classes. Então, por exemplo, classifique os verbos em passado, presente e futuro, né? Você vai distribuir em classes separadas. Transcreva, muita gente tem dúvida, né? Sobre o que é transcrever, professora? É quando você vai copiar, você vai reproduzir aquilo que já foi escrito anteriormente. Compare. Para comparar, a gente pode encontrar ou as semelhanças ou a diferença, tá? Então, tem que prestar atenção naquilo que vai ser, né? Então, eu quero ver, comparar as semelhanças ou as diferenças em uma determinada situação. Diferencie. Então, diferencie vem de diferença. Encontre as diferenças, tá? Relacione. Se eu vou relacionar, eu quero encontrar a ligação. Qual é a relação que existe, né, entre os enunciados que vão ser propostos? Interprete. Dê os sentidos de, né? Qual que é a interpretação que é feita a partir daquele enunciado? Levante hipóteses, né? Então proponha novas interpretações, né? Novos sentidos. Defina. Você vai dar uma definição, algo que já é concreto, né? Que já existe o significado, certo? Então, essa tabela é muito importante para sempre que vocês tiverem dúvida, né, sobre o que fazer com o verbo de comando, vocês podem estar consultando, tá, crianças? Então, agora nós vamos para os exercícios. A tia fez aqui o primeiro com vocês, tá? Então, nós temos aqui do lado de cá, né, uma tabela que é as respostas e do lado de cá o verbo de comando. Vocês vão colocar essa resposta, ela corresponde a qual verbo de comando. Então, por exemplo, o texto é uma anedota porque sua finalidade é fazer rir. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo o porquê, o motivo, eu estou justificando. Então, olha aqui, marquei número 4. Vocês vão ver, né? As pessoas estão vestidas de verde e amarelo, por isso pode ser que elas sejam brasileiras. Eu estou citando, eu estou comparando, definindo, interpretando ou levantando hipóteses. Aí vocês vão colocar a numeração. Pausem o vídeo e faça esse primeiro exercício, tá bom? Daqui a pouco vocês voltem pro vídeo. Continuando, exercício 2. Em cada um dos enunciados a seguir, olha lá, então vamos prestar atenção no verbo de comando, né, que o exercício pede. Identifique o assunto. Deixa eu colocar de forma diferente aqui, né? O assunto, então o verbo de comando é identificar, tá? O que nós vamos identificar? O assunto e o verbo de comando, tá? Então, são duas ações. Vamos voltar lá na tabelinha e ver o que é para identificar, o que significa identificar. Vamos retornar aqui rapidão. Identifique. Então, olha só o que é identifique. Reconheça, aponte, né? Então, o que eu vou apontar aqui nesse enunciado? Eu vou apontar qual é o assunto, do que se trata, né? E quais são os verbos de comando, tá? Então, olha a primeira letra nós vamos fazer juntos. Os terremotos podem provocar efeitos destruidores. Comente alguns desses efeitos. Então, qual que é o assunto que está sendo tratado? Não é sobre os efeitos destruidores de quem? Dos terremotos. Então, esse é o nosso assunto, né? Então, os efeitos destruidores dos terremotos. E qual que é o verbo de comando, né? Que deu a ação, né? Que sugere a ação. Comente. Então, o verbo de comando, comente. Da mesma forma, vocês vão fazendo a letra B, tá? C e assim sucessivamente. Pausem o vídeo e façam esses exercícios, tá bom? Depois a gente vai corrigindo juntos. Fizeram já? Vamos retornar ao nosso último exercício. Já tá quase acabando a aula, hein? Olha só, fizemos bastante coisa. Volte, olha só, temos aqui mais um verbo de comando, né? Volte à questão 2 e apresente o significado de cada verbo de comando. Tá vendo? Tanto como todo exercício, né? Ele vai ter um verbo de comando. Então, vamos voltar lá, né? Na questão 2. Eu vou fazer a letra A junto com vocês. Saiu aqui.
o verbo de comando era comente, né? Saiu todas as anotações que eu tinha feito. Mas vamos na nossa tabelinha aqui. Comente qual é o verbo de ação que nós temos, qual que é o significado. Então, explicar, né? Esclarecer. Vocês podem utilizar a tabelinha para fazer o exercício 3, tá? Vou até anotar aqui. Eu tinha anotado, mas saiu minhas anotações. Acontece, imprevistos. Então, olha só. Vocês vão vir aqui. Ah, saiu as questões dos comandos. Mas escrevam aí. Então, o verbo de ação qual que é? Comentar, né? E qual que é o seu significado? Explicar, esclarecer. Certo, crianças? Façam até o exercício 3 e nós voltamos na próxima aula, semana que vem. Beijos, abraços, estou morrendo de saudades de vocês. Qualquer dúvida, podem procurar a tia aí.